Sejam bem-vindos a mais um podcast. A fala é Esse delas. podcast é da AME Maracanaú, Associação Meninas e Mulheres de Maracanaú, onde a gente fazemos esse podcast para falar um pouquinho para a comunidade, vários assuntos relevantes, como o de hoje, né? Que é em relação à violência doméstica e familiar, com o Dr. César Morel, onde ele vai falar um pouquinho sobre o projeto Paz no Lar e o trabalho dele maravilhoso que ele faz no nosso município. Certo? Estou aqui com a maravilhosa Magda Lacerda e a Ângela Souza, né, da AME Maracanaú. Eu queria agradecer aos nossos parceiros, né, que depois também a gente vai falar um pouquinho sobre a novidade que vem por aí, né? Que são muitas, né, Que amiga? são muitas, mas que a gente vem com a segunda edição da Miss Melhor Idade, né, que foi um sucesso. A Então, segunda edição da Feira da Beleza e Moda de Maracanaú também. Isso, então eu queria agradecer EDS Comunicação, a CBM, a Agência Nakamura, Drummond Noivas. Também eu queria agradecer a Mais Mulher, que é uma parceira, né, em relação a sempre os nossos eventos. E como diz, né, a fala é delas, está sempre aqui para a gente fazer esse diferencial, mostrar para a comunidade, para conhecer um pouquinho mais sobre os projetos que existem no nosso município. Queria passar a fala agora para a nossa amiga Magda, vai falar um pouquinho sobre o nosso convidado especial de hoje. Seja bem-vindo, doutor César Morel. É um prazer recebê-lo aqui no podcast A Fala é Delas, né? Um projeto da Associação Meninas e Mulheres, como a Elaine já falou. E não é só um prazer, é uma honra também conhecer o seu trabalho dentro de Maracanaú e a gente discutir sobre esse tema que é tão importante, tão relevante na vida de várias mulheres, né? Verdade. E aí eu quero falar um pouquinho do currículo do Dr. César Morel, dizer para vocês um pouco o caminhar da vida dele já para ele chegar até aqui, né? Dr. César Morel é juiz da Vara da Família de Maracanaú, é graduado em Direito e tem especialização em Direito Constitucional pela UFC, não é isso? Pronto. Tem também, atuou no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de 2006 até os dias de hoje, que é exatamente na Vara da Família de Maracanaú, no Fórum de Maracanaú, né? Na Defensoria Pública do Estado do Piauí também. Bem, olha aí, em 2004, foi procurador federal, Olha, delegado da Polícia Federal ixi, e é um grande palestrante. O ano passado nós tivemos o prazer de ele estar no primeiro Miss Maracanaú Melhor Idade, falando para o nosso público sobre violência doméstica e familiar, né? A gente ouve muito falar artificialmente desse assunto, desse tema, mas infelizmente muitas pessoas elas não sabem por completo o que é a violência doméstica e familiar. E hoje a gente vai tirar todas as dúvidas do nosso público com o doutor César Morel. Mas vou passar a fala agora para a nossa amiga Ângela Souza. olá a todos, né? Como bem colocou a minha amiga Magda, é uma honra, doutor César, estar com você aqui hoje. E eu vou falar de um dos seus trabalhos, que eu acho muito relevante na sociedade, que é o projeto Paz no Lar, que ele começou em junho de 2015 com a doutora Janaína. As pessoas pensam que foi com o doutor César Morel, mas foi com a doutora Janaína, e logo em seguida ele assumiu esse projeto e vem atuando com muita sabedoria, com muito compromisso, que é o que está protegendo as nossas mulheres de Maracanaú. É vamos dizer assim, da segurança esse projeto. É claro que temos a justiça, enfim, várias outras questões de segurança, né? E também tem um projeto novo que é o Judiciário na Escola. Doutor César Morel, eu não sei se o senhor sabe, eu agora estou na educação. Eu também, além de assistente social, eu sou professora de história. E isso aqui é muito relevante, tanto quanto o projeto Paz no Lar. E a gente precisa disso, gente, é de informação. A gente só vai conseguir mudar essa sociedade com conhecimento. E agora, doutor César, a fala é sua. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com você. Já conheço
honrado pelo projeto Paz no Lar hoje. Vejo muito fazer algo que você, algo que os olhos das pessoas é o mais importante e fundamental. Esse projeto é importante porque acaba abastecendo os corações meus, de todos que formam minha equipe, mas principalmente das pessoas, né? Atingir a sociedade de uma forma positiva, mudar um pouco os paradigmas que existem, né? Um judiciário mais afastado, de um judiciário mais frio. Então, por que não aproximar o judiciário? Por que não visitar essas vítimas de violência doméstica? Por que não visitar os agressores também para ratificar algumas determinações que são determinadas e explicar, né, para eles como é que a situação está desenrolando dali para frente, né? E aí eu costumo começar, né, falando um pouco sobre o projeto, mas com uma frase muito interessante, que é como se fosse a nossa salvação, assim, a nossa tábua de salvação, que é do Desmond Tutu. Ele fala assim: se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do agressor. Com Olha como isso é certeza. forte. Isso é forte. Então, Muito forte. você... E a gente que atende todo dia vítimas, né? Assim, desculpa interromper. Pois não, fica à vontade. Fica à vontade. Isso realmente é muito forte. É Porque muito às vezes, forte. quando você acaba se omitindo, Você já escolheu um você lado, né? escolheu um Quando lado, você é. não age, você acaba escolhendo o lado do agressor. Porque o Estado, na verdade, o Poder Judiciário é justamente para criar, tentar equilibrar a situação. Tentar trazer uma situação de equidade. Porque nós temos uma dívida com vocês, mulheres. Né? E é fundamental que isso seja dito. O Estado, a cultura, nossa cultura ainda é muito machista, ainda é muito patriarcal, ainda tem a questão da posse da mulher, né? Que a mulher é meu objeto e ela não pode sair com roupa tal, e ela não pode olhar pra ninguém, e ela não pode achar uma pessoa bonita. E isso tem que ser modificado. Isso se modifica com educação. Então, já adiro ao projeto aí Judiciário na Escola, porque sei que a educação a gente muda, né, com os nossos pequenos. Mas o projeto em si, ele parte de uma premissa importante. Vejam bem, uma premissa muito simples e ao mesmo tempo muito desafiadora, que é ir até a casa dessas vítimas de violência, rompendo esse paradigma do poder judiciário mais frio, olhar no olho dessas vítimas e entender através de uma visita, que é a coisa mais simples do que uma visita. Você visitar um amigo, visitar alguém que você gosta. Então, parte do interesse. O judiciário demonstra interesse, não espera que a vítima vá até a justiça, procurar saber como é que está o processo, procurar entender. A gente tem que levar uma informação de qualidade para aquela vítima. Vai dizer, olha, senhora, sua situação é essa, a gente pode fazer isso pela senhora. Eu quero saber se a minha decisão realmente ajudou. Se a minha decisão saiu do papel, porque a decisão é no papel, é algo frio, é a letra da lei. E sem contar, doutor, o período que eu trabalhei no fórum, no judiciário, a gente percebe claramente o medo que as pessoas leigas têm quando se chega à justiça na sua porta. Às vezes ele não tem nenhuma dívida com a justiça. Mas só de falar assim, aquela pessoa que vai entregar a audiência, Oficial de justiça. oficial de justiça, já fica com medo, né? E não sabe, não conhece nem os direitos e nem deveres. Então, isso é muito importante. Não, eu conheci o Projeto Paz do Lar em 2021, dentro da casa da Ângela, né, com o Tenente Marcos. 38 anos, moradora de Maracanaú, fazendo políticas públicas há quase 30, mas eu não conhecia o projeto. E quando eu conheci o Marcos lá dentro da casa da Ângela, e a Elaine já tinha falado também. Eu já tinha... Tinha falado, né? Aí eu disse, meu povo, como é que tem um projeto desse tamanho? E eu, que sou a pessoa que mais falo dentro de Maracanã, eu não conheço. Vamos fazer zoada. Então, assim, esse trabalho do projeto Paz no Lar, vocês levam acolhimento e segurança para essas vítimas. Verdade. É um diferencial. Tira aquele sistema jurídico engessado, com aquela parede que você fica aí, a gente padrão, fica né? aqui, um padrão cultural também, que o homem também é vítima.
dessa estrutura patriarcal, eles também precisam ser trabalhados. E é isso que o Projeto Paz no Lar também faz, trabalha esses homens também. isso aí é A AMEN também, A né? AMEN Faz também. isso, um pouco disso também. E a palavra é vontade, doutor. É vontade de verdade. querer fazer. E o Projeto Paz no Lar, com a sua equipe, faz A diferença, né? muita diferença. Eu já falava um pouquinho, a primeira live, quando começou as lives, eu fiz com o Cristiano. Ele já há Sim. muitos anos está lá. Sim, tá lá. Eu conheci desde que eu cheguei. né, eu conheci o projeto até antes de você, que você estava afastado, assim, estava em outro local e depois voltou, né? Pô, eu passei um tempo na corregedoria, né? 2019, Isso. 2021. Fiquei Aí afastado de nesse Maracanã. tempo ele foi autorizado a fazer essa live comigo. E eu disse: não, a gente precisa falar. Então a gente começou a falar desse projeto. Aí depois as meninas já tinham falado, as meninas conheceram com o Marcos. Então, que eu acho muito importante que a população não sabia. Hoje ela já tem essa informação. Hoje vocês têm até essa parceria lá com a Margarete, né? Também Sim. dos atendimentos. Então, que é muito importante, como a gente está nas comunidades, né? Junto com a AME Maracanã e com o trabalho que a gente trabalha também no CAPS, ela também era do CAPS, hoje na educação. Então, todo dia a gente trabalha com as vítimas, né? Lá no CAPS eu atendo as crianças, mas sempre no atendimento a mãe é vítima de uma violência. E às vezes ela identifica e às vezes elas nem identificam, né, doutor? Eu queria até que você falasse um pouquinho nada, né, ninguém melhor do que você para falar um pouquinho, que às vezes é a mesma mulher, a gente como mulher não identifica que aquilo é um tipo de violência, falando de violência, então, às vezes ela não identifica que ela acha que é normal, que ele ama ela, então por isso que ele tem aquelas atitudes, né? Então tem muito em relação a isso. Eu achei lindo, eu tava chegando uma visita e eu vi ele numa visita de longe. Pô, eu lembro. Eu tava chegando uma visita lá do CAPS e ele tava numa residência próxima. Eu achei, como diz, é muito lindo a gente ver esse trabalho. Você com a sua equipe realmente é um diferencial, é um trabalho humanizado, que é isso que a gente está precisando. É isso, porque assim, estamos falando, na verdade, de seres humanos. Né? Nós todos somos seres humanos e merecemos respeito, né? E o que acontece é que quando se visita uma vítima de violência, a gente acaba descobrindo uma vulnerabilidade enorme dessas mulheres em todos os aspectos. Então, o Estado não pode chegar só como Estado opressor, né? O Estado, a gente pensa logo em polícia, né? Em repreender algum tipo de crime. Não, o Estado tem que chegar também para entregar uma mão, uma ajuda, né? Para dizer, olha, naquele momento tão sensível da mulher, a gente precisa acolhê-la, né? E o mais importante é que a gente tem diversas empresas parceiras e entidades públicas, né? Tem parcerias público-privadas que realmente fazem a diferença no município. Então, quanto mais a rede estiver unida, né? A AMEN, todas as entidades que procuram ajudar de alguma forma as meninas, as mulheres de Maracanaú, nós estamos no caminho certo. E aí, quando a gente vai à casa da vítima de violência, para além de perguntar para ela se aquela decisão está cumprindo seus efeitos, se a decisão realmente está valendo a pena na prática, se ela está sentindo a diferença, se mudou a vida dela, a gente também apresenta a essa mulher de plano todos os benefícios e os direitos que ela muitas vezes não sabe que tem. E a gente procura resgatar a autoestima dessa mulher através de uma capacitação que o município pode dispor, através até da mulher, através de outros rendimentos, através de uma capacitação, através de uma empregabilidade dessa vítima, indicando para ela que ela pode ter um tratamento psicológico para ela e para os filhos, né? E a gente consegue fazer esse atendimento de forma prioritária. Então, colocar essa máquina toda para gerir é muito importante. Na vida, vai fazer diferença, vai tocar a vida delas. Com certeza. E o mais importante também é que desde o primeiro momento, desde que ela vai à delegacia, a gente, através do projeto, acompanha toda a jornada processual que a gente fala. O que é a jornada processual? É independente do tipo de processo. Que a gente sabe que tem crime de ameaça, crime de lesão corporal, crime de invasão de domicílio, violência psicológica, perseguição, né? Stalker. Então são diversos tipos de crimes novos, inclusive, que precisam ser debatidos, mas que, se a gente acompanhar desde o primeiro momento, traçando o perfil dessa mulher, há um questionário a ser preenchido. Quando ela vai para a delegacia, ela faz um relatório, chamado relatório de risco, onde há duas partes que são preenchidas. A primeira parte, a vítima relata algumas coisas, e a segunda parte, uma psicóloga ajuda a preencher. Então precisa de um profissional, do psicólogo ou assistente social na delegacia, que a gente já conseguiu ter essa equipe na delegacia hoje. Ai, que né? bom. Olha, Há que pouquíssimo legal. tempo conseguimos, a coisa de um mês e meio. Olha aí. Isso é fundamental, Com a delegacia. porque aquilo que vai bom. me dar uma previsão de risco.
Porque a depender da resposta daquela mulher, eu vou entender que tipo de agressor é. Porque como o contexto de violência ele é multifacetado, né, a gente tem vários tipos de violência. Tem aquela violência episódica, respeito a um fato que aconteceu, isolado, né, e que conseguiu ser contornado por aquela família. Claro que vai ser levado a julgamento, claro que vai ter um tipo de julgamento, mas é uma situação. Há outros tipos de violência que já são violências reiteradas, né, o acusado já tem antecedentes, ele já fez isso com outras mulheres, ele tem acesso à arma. Então, são uma série de perguntas que vão indicar e me dar uma predição de risco. Mas, olha, em relação a esse caso aqui, a gente precisa de um cuidado maior, precisa decretar talvez uma prisão, a gente precisa fazer uma busca e apreensão em relação a essa arma de fogo. Então, num primeiro momento, já ter essa análise feita, vai conseguir um julgamento bem mais próximo que a gente entende que é o justo. Legal. É muito E aí, bom. daí que eu gostei. Eita, as três querendo falar, vai. Eu falo no meio, eu falo primeiro. Eu acho muito bom ter essa informação. Quem convive com a gente é que conhece realmente a história da gente. E a minha casa é uma casa de acolhimento, às vezes, né? Nasce até menino por lá de mães violentadas. Graças a Deus, eu nunca precisei chamar a equipe, não, porque parece que o marido tem medo da minha zoada, né? Aí não bate no meu portão. Ele vinha aqui, eu digo, deixa ele vir. Pode deixar ele vir. Ele vinha aqui, a gente resolve o problema. Mas nunca foi, não, né? Mas liga pra galera, né? Do projeto Paz no Lar, para a Delegacia da Mulher. E geralmente, doutor, essas mulheres, elas, quando me procuram a primeira vez, um pouco no tempo delas, elas voltam para o agressor, né? O último caso as meninas conhecem, que é a mãe do nosso amigozinho que nasceu. E aí, essa última mãe, que a criança nasceu lá na minha casa, e ela voltou 20 dias depois do parto, porque era o pai, porque isso e aquilo. Eu digo, tá indo, né? Mas sabe o que é que tem que fazer, né? Quando precisar, ela disse, eu sei. 8 meses se passaram, e aí aconteceu que a gente já sabe o que acontece, violência, né? né? Pois é. E aí, quando aconteceu, ela foi para a irmã, ligou para minha filha e diz à tua mãe que eu quero falar com ela. Aí, mãe, fulana, eu digo, tá certo, pois diga ela que venha. Aí ela foi. Magda, eu digo que é. Mulher, eu digo, eu preciso falar alguma coisa com você? Ela disse não. Aí eu vou lhe perguntar, o que é que você precisa fazer? Não, eu vou fazer, eu só queria saber aonde é. E aí ela foi. E meu celular, eu não sei como é que ele não estoura, porque a gente tem casos que tem que acudir mulher lá em Portugal. Um dia desse eu perturbei a doutora Cesarina. E aí ela foi. E não só esse último caso, doutor, mas assim, saber que hoje a Delegacia da Mulher tem uma equipe multiprofissional, com psicólogo, que a equipe não está tão preparada para receber. E eu vou colocar aqui como uma esperança de que essa equipe melhore o atendimento das vítimas que chegam lá pedindo socorro. Porque, na maioria das vezes, elas voltaram reclamando que não se sentiram acolhidas. Entendeu? Entendi. Tiveram atendimento, mas eu acho que faltava essa experiência de um profissional da psicologia, uma pessoa da assistência social, alguém que tivesse esse conhecimento científico. Doutora Raquel e doutor Dimitri, Né? os delegados aqui, estão já bem empenhados nesse novo modelo de atendimento, né, nessa nova forma de receber, humanizada. Isso é muito importante. O que você citou é de uma importância fundamental, né? No que diz respeito ao seguinte, eu vivo falando lá com as vítimas de violência e nos processos que julgo, que a vítima tem que ter liberdade para decidir. Eu ia falar isso, doutor. Porque muitas vezes há uma dependência econômica, uma dependência psicológica, uma dependência de parentes, da família. Emocional, né? Emocional. E se a vítima tiver altivez, tiver independência, tiver liberdade, aí sim ela toma a decisão
correta. Então, muitas vezes, elas voltam para o relacionamento porque ainda estão sensibilizadas, porque não tem outro caminho, não vislumbram outro caminho, porque estão presas naquele ciclo. Tem que trabalhar essas vítimas, né? Exato. E Qual é a as ideia do pessoas- projeto? E É as pessoas entregar. julgam muito, né? É. Ah, porque ela gosta, é Isso. porque ela gosta de apanhar. E não é. O que a gente, assim, bate muito é nisso, né? Que a É, gente tem que ter a exatamente. sororidade. E é exatamente isso que é Né? diferente da violência doméstica. A violência doméstica não é uma violência comum. Por exemplo, se nós, Deus me livre, fomos assaltados aqui, você nunca mais vai ver aquela pessoa que lhe assaltou. Ou se for ver daqui a algum tempo no fórum para prestar seu depoimento. O contexto de violência doméstica é diferente. Já tem uma relação de amor. Já tem uma relação ou de pai e filha, ou de enteado. Já tem uma relação de carinho, de afeto entre aquelas pessoas. É. E possivelmente essa relação vai continuar depois. Ainda que não seja como marido e mulher, vai continuar em relação aos filhos, vai continuar em relação à família que ficou. Então, veja como é diferente, né? Comparando as duas violências. É uma violência completamente diferente. Então, eu cansado de falar com as vítimas que eu não vou julgar as pessoas, né? É. Eu não posso julgar A gente não pode uma julgar. mulher porque ela volta o relacionamento, porque só ela sabe, né, o quanto ela gosta, o quanto ela suporta. Mas o fato é que o Estado tem que estar pronto para quando ela diga que não. Tome a Exatamente. decisão, Receber é. ela de volta. Mais do que isso, o Estado tem que dar liberdade para ela decidir de forma Sim. convicta. Ou seja, ela não pode decidir porque é dependente econômica, ela não pode decidir porque passa por uma dependência psicológica. Ela tem que decidir por ela. E mulher, Livre. E mulher aguenta, mas tem a hora que ela diz o não é não mesmo. Assim, não. mulher geralmente é dessa forma. A gente, como diz, diariamente, todo dia recebe o WhatsApp, a gente dá orientação, às vezes volta, mas depois vem pedir, a gente tá para acolher novamente. É Em justamente esse momento papel. algum a gente vai criticar que A gente não faz, né? a nossa visão, doutor, da AMA em Maracanaú é a visão do projeto Paz no Lar, né? Que é fortalecer essas mulheres para que elas tomem a decisão que elas querem para a vida delas, né? E aí a gente dá esse suporte, por isso que nós somos parceiros. E eu vou dizer uma coisa, a gente não enxerga quem está enxergando a gente, não, mas nós somos referência para muitas mulheres vítimas de certeza. violência, porque O trabalho no de dia que vocês é esse belíssimo. celular estourar aqui, mas não é só a gente não, porque quando elas vêm para a AMA, eu digo, ó, acompanho o doutor César Morel, acompanho o Projeto Paz no Lar, e é legal que a gente tem esse retorno, sabe? Às vezes eu recebo postagem de violência de mulheres que são violentadas, mas aí elas conseguem se enxergar. Porque tem um período nessa violência, nesse processo de violência delas, que elas não conseguem entender, não conseguem enxergar. E quando elas têm uma referência, começa a ter essa referência de homem, Elas de sabem onde buscar projeto ajuda. Paz Elas no têm Lar, várias entidades para buscar ajuda. elas começam a acordar, elas começam a se identificar. E esse trabalho que a gente faz de levar informação para quem a gente pode, é uma forma de a gente estar fazendo políticas públicas e realmente estar tirando essas pessoas desse ciclo que às vezes nem elas mesmas se identificam. Eu já passei pelo ciclo e não sabia, né? Aí um dia eu entendi, eu digo, peraí, meu irmão, dá licença, o negócio acabou aqui agora. E é assim, Aí, doutor. pronto. E lembrando, como diz, como ela falou agora, assim, E esse tipo de violência, às vezes, pessoal, é só para o pessoal que são, né? São mulheres que são mais vulneráveis, questão economicamente. Não, gente. Não. Quantas mulheres são vítimas de feminicídio? A gente tem até o caso da Iane, né? Sim. Uma mulher, ela estava até lutando por essa causa, ela passava por isso. Então, como você diz, a gente está propício. Quem nunca, gente? A mulher, diga, quem nunca passou por nenhum tipo de violência? Um dos casos de violência contra a mulher que financeiramente era muito bem sucedida, que marcou muito até hoje, foi o caso daquela juíza em dezembro de 2020, se não me falha a memória. Sabe? Que o marido matou ela na frente das duas filhas. Isso. E me marcou demais. Então, assim, uma juíza, Sim, uma mulher que tinha conhecimento de lei, de direito e tudo, com padrão de vida. Não Não tem classe social, não tem história de ser pobre, rico, nem nada. Como Não. diz, ela sabe, a gente sabe qual é o direito, a gente sabe sobre a lei, mas a gente pode ter uma dependência.
emocional, Emocional, que que bloqueia, né? Bloqueia todo tipo bloqueia. de condição financeira ou condição psicológica, é isso mesmo. É Isso que a gente mesmo. tem que lembrar justamente que às vezes pensam, só é a mulher mais, né, que tem menos poder aquisitivo. Não é, gente. Todo mundo e várias mulheres passam isso todos os dias. Agora, doutor, eu sou curiosa. Eu O também. senhor Vamos falou lá. que o projeto Paz no Lar tem parceiros que contribuem Tem, para o crescimento e a construção Tem. dessas vítimas. tem. E se o senhor Vamos pudesse aí apresentar esses parceiros. Agradecer, né, esses É, E depois Fica à parceiros. eu tenho uma vontade. pergunta, doutor. Vamos Vamos lá. agradecer Então, esses parceiros. eu tenho que agradecer aos parceiros porque realmente são nossos parceiros e são parceiros que ajudam não ao projeto em si, mas às mulheres, né, a toda a sociedade, porque dizem que o homem é a cabeça, né, do relacionamento, mas a mulher é o pescoço, que Concordo. direciona a cabeça, que é mais importante do que a cabeça em si. Ela coloca o relacionamento da forma que quer. Então, essas empresas que nos ajudam e as parcerias públicas que nós temos, na verdade, elas ajudam a sociedade como um todo, porque fortalece as famílias, né? Sim. Que eu costumo dizer que quando tudo dá errado, esbarra no judiciário. É como se a escola tivesse falhado, como se a família tivesse falhado, como se o Estado repressor tivesse falhado. E aí chega para uma audiência de custódia, chega num processo criminal. E aí, obviamente, a gente tem que dar uma solução. Mas o fato é esse, é que chega numa situação tal, onde todas as instituições falham, que aquilo custa muito caro para o Estado, custa muito caro para a sociedade, custa muito caro para as famílias. Então, dizer o nome desses parceiros que estão conosco é agradecê-los. É dizer que realmente eu fico muito feliz, mas mais feliz do que a minha realização pessoal em relação a esse projeto é saber que a sociedade está sendo assistida pela própria sociedade. Que entidades públicas, que a Prefeitura de Maracanaú, que a Guarda Municipal, né, que a Secretaria da Mulher, que a AMEN, que todos nós estamos envolvidos no mesmo propósito, né? Eu até comentei isso quando, no dia 20 de janeiro, quando surgiu o juizado da mulher, né? Lembrem que antes era a terceira vara criminal de Maracanaú que cuidava dos processos de violência doméstica e outros crimes. Então ficava tudo muito misturado e muito difícil de dar uma resposta efetiva. Somente agora, nesse ano de 2023, em 20 de janeiro, né, dia de São Sebastião. Nós estávamos lá. Nós Pois estávamos lá. eu sei. A desembargadora Nailde, então presidente do Tribunal de Justiça, veio inaugurar o juizado da mulher. E é um momento histórico para Maracanaú. Conquista. Sem dúvida. Porque, finalmente, nós temos uma vara especializada. Temos uma delegacia especializada no atendimento. Então, isso aqui. E temos parcerias público-privadas. Já citei a Prefeitura, citei a Guarda Municipal. Vou citar a Cobap, uma empresa Cobap. privada que está conosco desde o início. Lunelli, Uninasal, SEB, Sorvetes Frost, CineDT. Então, são organizações públicas e privadas que nos ajudam muito. E a única forma que eu tenho de retribuir é citar o nome delas, obviamente, Com certeza, mas com também ir até essas entidades e dar palestras, né? Então, eu fui há pouco tempo lá na Cobap, né? E fiquei realmente maravilhado, né? Com a estrutura da empresa, mas principalmente com a forma que eu fui recebido, né? As pessoas acolhem muito bem o projeto, ouvem com atenção. E a gente sabe o quanto é importante para toda a sociedade. Com certeza. Isso. E sem é linda dúvida como diz, nenhuma. todo mundo tem que fazer o seu papel. O município, o estado tem, mas a gente como sociedade civil também tem. Por isso que a gente, né, tem a AME, a gente faz o trabalho. É muito importante essa união, né? Para a gente poder ter os resultados que está tendo hoje, né? Com certeza. Trabalho em equipe, o resultado é maior e mais rápido, né? Aproveitando também, falar aqui que em maio agora, né, foi implantado o 14º BPM, eu ia dizer, enganchou. Batalhão. O 14º Batalhão da Patrulha Maria da Penha, né, do Coronel Demétrios, e a equipe dessa Patrulha Maria da Penha, do 14º Batalhão, foi treinada, a equipe toda foi treinada pelos profissionais, pelos colaboradores do projeto Paz no Lar, né? Também profissionais Maravilha. da Polícia Militar. Sim, Polícia Militar, nossa Pois parceira, nossa né? parceira, nossa Copac, né, segurança. que é o atendimento a E é Coronel mais- Demétrios. Então são nomes fundamentais. Coronel Castelo, Coronel Castelo. Major Dácio.
São nomes conhecidos do município, né? Isso. Que Pois estão é. fazendo um trabalho Que estão fazendo um diferencial, trabalho né? fundamental. Que bom. Inclusive, Que o Coronel bom, Castelo que Branco bom. já esteve aqui com a gente e ele falou Já. muito do projeto Paz no Lar também, né? Também. Isso é. Mas tirando a minha curiosidade, doutor, Vamos lá. as pessoas têm muita dificuldade, não sabem o que que é o botão do pânico. É Vamos um lá. instrumento de segurança, como é que funciona, quem tem direito, quem não tem. Primeiro, o que é, né? É, O que é o botão do pânico? O botão do pânico é como o nome diz, né? É o botão do pânico. Eita. É bem assim, literal, né? E o que acontece? É assim, quando nós decretamos algumas medidas protetivas que estão previstas na Lei Maria da Penha e que asseguram uma segurança para a vítima, né? Qual a ideia? É que temos níveis de segurança. Então, o nível maior de segurança é quando se prende alguém, se retira da sociedade por um tempo, né? Para que ele responda o processo preso, o chamado preso provisório, né? Até que o processo seja julgado. As penas da Lei Maria da Penha, ou na verdade a Lei Maria da Penha só traz um artigo criminal, na verdade, que é o 24A, mas as penas previstas, cumuladas com a Lei Maria da Penha, são penas pequenas. Isso significa que a prisão ela é uma medida de exceção, né? Não é o normal, mas que às vezes precisa ser tomada. Uma forma de substituir a prisão por outras medidas é justamente a determinação de alguma medida protetiva de afastamento do lar e afastamento da vítima. Ou seja, eu digo, olha, você vítima, ele não pode se aproximar da senhora. Ele tem que guardar uma distância de 200 metros da senhora. Aí o Estado pensou, como é que eu vou garantir que isso aconteça? Porque é bonito eu falar disso, olha, você vai ficar a 200 metros da pessoa. Como é que eu vou garantir isso? Eu garanto através de uma tornozeleira eletrônica. Então ele sai da audiência, quando ganha a liberdade, muitas vezes, dependendo da causa, ele sai com uma tornozeleira eletrônica, que é um instrumento eletrônico, é colocado, eles chamam de pulseira, né, mais conhecido como pulseira, fica no tornozelo da pessoa, não pode ser deslacrado, fica lá lacrado, né, não tem como haver um rompimento, às vezes até conseguem romper, mas não é a regra. O fato é que fica na tornozeleira e aí passa a ser controlado. E para a vítima, a gente entrega o botão do pânico. De modo que esses dois equipamentos, eles não podem se aproximar. Justamente para guardar a distância de 200 metros. Se eles se aproximarem, o botão do pânico vai vibrar, vai avisar para a vítima que ele está perto. Olha como é interessante. Então é um aviso. Então, é um aviso. E ao mesmo tempo, Eu pensava que era quando ela se sentia ameaçada. Não. Isso aí é a segunda função. Que é a vítima, quando se sentir ameaçada, ela aperta e chama a polícia. Mas de imediato, quando os dois equipamentos se aproximam, na distância que a gente... Às vezes não é 200 metros, às vezes é 150, às mas vezes é a 50 vítima metros. tem que chamar ou Não, o botão, automaticamente ele já dispara? existe uma central Ah, tá. que comanda Entendi. isso em Fortaleza. E a central já, na hora, a central funciona 24 horas. São aqueles telões imensos, onde aparecem Fica sendo todos os tornozelados do monitorado, né? estado, todos os monitoramentos eletrônicos. E aqui em Maracanaú é uma das comarcas que proporcionalmente tem mais monitoramento eletrônico. A gente monitora bem, que é uma forma de proteger a Coisa vítima. boa, coisa boa. É. Salvo engano, até o final do ano passado era a que mais tinha no estado. Só perdia para Fortaleza por conta do número de Fortaleza. Mas proporcionalmente era a comarca que mais tinha monitoramento. E o fato é que com esse monitoramento a gente consegue, né, em algumas situações, né, que são necessárias, controlar, evitar a aproximação, evitar tragédias, evitar feminicídios, evitar tentativas de feminicídios, que é essa a razão. Mas Óbvio que há casos mais graves que aí só a prisão realmente funciona. Mas há casos outros que o monitoramento é suficiente. sabe aqui Legal, dessa né? função, que eu não sabia, Eu eu não sabia aprendi, que era. ó, gente. Tá vendo? Informações. Doutor, eu queria saber também, assim, já sei, mas você mais que ninguém vai falar pra gente em Vamos lá. relação à Casa da Mulher Brasileira, Sim. né? Que às vezes as vítimas têm aquele medo de fazer a denúncia, e se realmente houver a necessidade, como é que funciona? Que você explicasse um pouquinho mais. Pronto, né? A Casa da Mulher Brasileira é um instrumento que foi criado, né? Uma política pública envolvendo a violência doméstica muito interessante. Porque a Casa da Mulher, tem a Casa da Mulher Brasileira, que são nas capitais, e a Casa da Mulher Cearense. E aí já foi o governo do estado do Ceará que resolveu expandir aquilo que era do governo federal e colocar em algumas cidades polo. Inclusive,
Maracanaú está na lista para entrar. Nós estamos Uhum. lutando politicamente para que isso seja inserido o mais rápido possível. Mas o fato é que a Casa da Mulher Brasileira, a Casa da Mulher Cearense, tem a mesma dinâmica. Qual é? Reunir todos os órgãos públicos que fazem algum tipo de combate à violência doméstica. Ou seja, lá vai estar o Judiciário, vai estar o Ministério Público, vai estar a Defensoria Pública, vai estar a Delegacia, vai estar o CRAS, CREAS, todo mundo reunido Da rede, né? sob Rede o de mesmo proteção. teto, a rede de proteção proteção. toda, para que a vítima tenha um atendimento integral. Para isso que a gente faz no programa Paz no Legal. Lar, seja feito no mesmo local, para que a vítima não se desloque. E mais, que ela seja, inclusive, abrigada nesses locais. Isso aí que Porque eu a ia Casa da Mulher Brasileira, inclusive, em que funciona em Fortaleza, os vidros todos são a prova de bala. Fala. Por quê? Porque a mulher se sente protegida. E lá também funciona o acolhimento. Então, muitas vezes, numa situação limite, a mulher chega realmente a se envolveu com algum tipo de faccionado, porque realmente há ameaça, porque tem ameaças e ameaças. Isso. Realmente há ameaças Tem casos e casos, né? realmente há ameaças que são ameaças que Precisam irão ocorrer se o Estado não intervir de uma forma rápida. E para essas ameaças, a vítima não consegue voltar para casa. Ela narra, ela faz a manifestação na delegacia, né, a denúncia, que a gente chama que não é uma denúncia tecnicamente, mas ela vai, denuncia na delegacia e não tem para onde ir. Porque se ela voltar, ela morre. E se ela voltar, vai acontecer alguma coisa muito ruim com ela. E o Estado precisa estar preparado para receber essa mulher. E lembrando, né, que tanto geralmente tem crianças, né? E não toda família, não só a mulher. Não, eu digo assim, né? A família, tem até o atendimento também que eu sei juntar o CAPS, que a gente atende também, então acaba a gente tendo essa comunicação com esses outros órgãos. E é muito importante, quem diz, cuida da saúde também no total, né? Tem a parte judiciária, tem a parte, mas a saúde também, eles dão todo esse suporte, que eu digo que é interessante a gente também falar, né? A ideia, inclusive, eu tô aqui pelo meu roteiro, né? Nós temos alguns Essa mulher fala projetos. demais, gente. Não, nós temos alguns projetos para 2023, né? Olha, Eu acho que Pronto. estão vamos lá. acontecendo Ótima, agora. Anitta. E aí eu quero deixar todo mundo ciente desses projetos, né? Então, um dos objetivos nossos, os planos para 2023 é o seguinte. Eu participo no Tribunal de Justiça de um programa de modernização do judiciário chamado Promojude. Fui convocado entre tantos juízes, nós somos ativa talvez 300 e poucos juízes no Ceará, 500 e tanto contando todo mundo, né? Mas o fato é que eu fui escolhido pelo presidente para gerir ou fazer uma cogestão de um projeto para todo o Ceará de combate à violência doméstica. Justamente pelo Paz no Lar, pelo apoio de Maracanaú, né? Isso chamou tanta atenção, né, da imprensa nacional, pela visibilidade e também pelo tribunal. Pela sua capacidade. Nossa, Eu não trabalho sei, brilhante. eu não trabalho na minha equipe. A minha equipe não seja muito melhor do que eu, né? Não, Trabalho em mas é o equipe, conjunto de tudo, né? É o líder, são os colaboradores, é a vontade. Nada sai com excelência se ninguém tiver E vontade. se não tiver um bom líder, viu? Lembrando Você pode ter ouro em pó, mas se você não tiver esse desejo de mudança, Nada amiga, esse ouro em acontece, pó né? voa no vento. Pois vamos lá para as novidades. Pronto, Ai, pessoal, doutor, antes a queria, gente já que fala vocês falaram de demais. equipe e tal, eu queria registrar a presença do Marcos aqui, que é o braço e as pernas do projeto. Então, o Olha. Marcos, né, que desde o início está no projeto, desde 2015, e que não deixou o projeto morrer. É importante ter sempre essa chama acesa, né? Sim. Que a gente fala, aquela pessoa que tá lá todo dia, independente das dificuldades, independente, porque vocês sabem o que é gerir um projeto, né? Vocês sabem com certeza. das dificuldades diárias, daquilo que a gente... Sim. a gente tem um propósito e coloca isso na cabeça, mas é como se o cotidiano fosse aos O poucos... sistema ajuda Isso. também a gente se A desmotivar. gente não pode, não Aí pode. tem o Marcos. manter essa motivação, né? Aí Graças tem ao uma Marcos, Ângela, graças ao Wade, né? São pessoas que estão desde o começo no projeto e que nos ajudam, Fabiola, que nos ajudam demais. Mas os planos para 2023. Então, eu estava falando do Promojude, né? Que é esse programa de modernização do judiciário, né? É um programa que eu fui convocado pelo presidente do tribunal para gerir fazer essa gestão de uma política pública de violência doméstica. Qual é a nossa ideia para 2023? Criar uma plataforma. Esse programa está ligado muito à modernização do judiciário. Então é criar uma plataforma digital que eu consiga cadastrar todas essas mulheres vítimas de violência doméstica. De um lado. Do outro lado, eu ter todos os direitos
toda a empregabilidade, nós podemos fornecer para essas mulheres e fazer esse casamento de forma digital e automática. Qual é a ideia? Hoje, algumas leis novas, em março desse ano, em homenagem ao Nacional da Mulher, de 8 de março, dizem que 8%, isso é importante ser divulgado, porque a gente tem que controlar isso. 8%, presta atenção, 8% de todas as contratações públicas, a partir de agora, 8% dessas vagas devem ser reservadas para as vítimas de violência doméstica. Olha, Todas contratações públicas. Imagina o estado do Ceará. Imagine todos os municípios. Imagina o número de contratações que temos. E 8%, obrigatoriamente, por lei, né? O número de tem que ser oportunidades reservado para as aí. vítimas de violência. é Então, parecido essa à lei de plataforma é cota, que a gente consiga fazer um convênio com todos os municípios, de modo que eles nos digam e nos informem através dessa plataforma: olha, nós estamos abrindo contratação para profissional tal, profissional X, é uma contratação pública e tal. Reserve meus 8%. Reserve meus 8%. Reserve os 8%. Porque já com esses 8%, consegui pregar essas mulheres. Para trazer aquilo que eu estava comentando. A liberdade para decidir. A independência Legal. financeira. A independência financeira, e mais do que a independência financeira, é a autoestima, é resgatar. Aquela mulher que está Autonomia, vulnerável psicologicamente, aquela mulher que acabou de sofrer uma violência, que está muito sensível, a gente resgata com emprego, a gente resgata fornecendo segurança para a família. Então, 8% e 10% das vagas de empresas privadas, também através do CineDT, devem ser reservadas e tem que ser reservadas Nossa. para as vítimas de violência. Então, a gente precisa de algo para organizar isso. Porque vejam que é um número gigante. Pega 10% de todas as vagas de Maracanaú, por exemplo, né, nas contratações públicas e das empresas privadas, é um número enorme. Enquanto vocês têm que estar, como diz, ainda tinha que estar pedindo para poder uma Exato, vaga para conseguir para aquela exato. família. Então agora como já é tá na lei. Né? Como é lei, já é bem mais Só que a fácil gente para vocês. precisa Né? organizar isso através de uma plataforma. Então, a Perfeito. ideia para 2023 é criar essa plataforma. Tal. Ter acesso, olha, esse mês tem 35 vagas, porque o município fez uma contratação de, sei lá, de assistentes sociais, fez uma contratação extra de alguma coisa, né, aqueles contratos temporários, tem que ter os 8%. Doutor, e o que está Perfeito. faltando para essa plataforma? Tá faltando sair do papel, né, assim, a gente tem a ideia, né, tá faltando... Doutor, eu costumo dizer que hoje eu fui batizada na Igreja Católica. E Eu também. frequento Sim. hoje muito pouco. Mas se me perguntar hoje qual é a minha religião, eu digo que minha religião é Deus. Sabe? Deus. Porque assim, o homem afasta às vezes a gente dos templos. Uhum. Não da palavra, não do que a gente acredita de fé. Mas se eu lhe disser que o senhor está falando aí, eu estou passando mal. Porque essa história, esse conteúdo que ele passou agora, eu tive um pesadelo com ele em sonho. Depois eu explico. Mas dá Não certo. me explica, senão eu vou ficar... Dá, Nós vamos ficar nisso. dá certo. É isso mesmo? Nós vamos ficar na curiosidade? A gente fala do povo. É, Porque assim, é sério, eu tô assustada. Eu chego, ó, Mas presta é uma atenção. boa notícia, né? É uma Eu boa tô notícia. suando aqui, tudo que o senhor ótima tá notícia, passando. Agora vamos Eu dizer tive que tá, isso né? em sonho. Sim. Eu tive isso em sonho. E veio Eu um acredito. pesadelo também. E eu tô assustada, porque foi tudo que eu Ali o vivi. déjà vu, vai fazer igual aquela chapetadinha, né? Juro por Deus, eu tô suando. Não, mas A é como ideia dizer, é a notícia fantástica. muito, A muito... ideia é maravilhosa. Não é, existe A lei, diga a lei. A A lei. ideia é só para lei. organizar o que tá na lei. Assim, doutor, meu tem a lei sonho de cotas, tem o uns senhor já ouviu falar? tive aqui uns déjà vu. A lei de cotas, você já ouviu falar? A Ah, lei de cotas também sim. é bem parecido com Sim. essa lei. É, pras mas pessoas com aquele deficiência. apresentou agora é muito mais- forte. É que eu tô suando. Mas é pô. forte. Mas não, vamos Eu trabalhar passei um pra déjà que- vu, como é que eu ela criei falando? junto com ele O quanto nesse ele momento. sofreu para conseguir uma vaga, querendo ele ajudar aquela família, agora é lei. Quanta, Agora, como Pois diz, é. quantas vítimas já morreram, né? Em relação ao que não conseguiram essa autonomia e acabaram voltando por lá. Então é muito importante. Pois eu realmente. vivi o Vamos projeto mais em novidades sonho. aí. Agora eu quero mais Vai, vai, novidades. Inclusive, sobre isso, eu já projeto fui à Assembleia do meu Legislativa, sonho. né? Já falei com algumas deputadas que militam na parte da violência doméstica. E é nosso papel.
É começar com alguma instituição forte. Então, começar com a Assembleia, por exemplo. Olha que exemplo interessante seria começar com o município de Maracanaú, né? Com a prefeitura de Maracanaú. A gente tem que iniciar esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que realmente dá trabalho, mas que criando essa plataforma a gente vai fugir do amadorismo, né? Do pouco a pouco e vai conseguir abarcar todo o Estado, né? A ideia é que o Estado todo esteja envolvido. E, para além disso, replicar o Paz no Lar para todo o Estado. Sair de Maracanaú, né? Já que nós temos um projeto exitoso, já que a gente consegue grandes vitórias aqui em Maracanaú, né? A prova disso é que há esse reconhecimento do projeto, né? Fiquei muito feliz com a reportagem do César Tralli, né? Acho que todos já viram, tiveram acesso. Foi no início desse ano, né? Você vê que, assim, é muito fácil bater no judiciário, né? É cada vez mais fácil, as pessoas, né, têm uma ideia do judiciário e que realmente, muitas vezes, pela demora dos processos, né? Por aquilo que a gente já conhece, pela diversidade de processos e pelo volume, a gente não presta, não consegue prestar o serviço que a gente queria prestar para a população. Mas, por outro lado, nosso esforço é tão grande de levar para essas vítimas de violência suporte, de olhar no olho da pessoa e saber que você tem o poder de modificar a vida dela através de uma decisão, mas que você tem o respeito de ouvi-la antes de decidir, ou de calibrar e balizar a sua decisão de acordo com isso. É o mais importante. Isso é que o Estado deve fazer. É interessante também, assim, vocês dão esse acolhimento todas as vítimas, mas também vocês fazem a parte educacional com os agressores, né? Sim. Que também que eu acho muito importante é falar sobre isso, né? Que é um trabalho diferenciado, que às vezes só faz, vamos punir, mas realmente também vocês fazem esse trabalho para eles reconhecer o erro que eles estavam cometendo, para, né, não fazer com outras mulheres, que é como às vezes alguns são reincidentes, é muito também importante esse trabalho. Sabe qual é a minha última pergunta para todo agressor no interrogatório? Porque assim, funciona assim, né? Um processo, vocês sabem, né? Um processo judicial funciona ouvindo as testemunhas do Ministério Público, são testemunhas de acusação que chama, né? Mas depois as testemunhas de defesa e ao final o interrogatório do acusado, né? Ele tem o direito de ser ouvido por último. E aí quando começa o interrogatório, eu falo sobre os fatos. Olha, o senhor está sendo acusado disso, disso, disso. O senhor confessa? 90%. Não confesso, não foi bem assim. Eu só empurrei, como se empurrar não fosse uma violência. E ela caiu e tal, e começa aquela história e tal. Mas a última pergunta é interessante. Porque aí ele já tem perdido aquele ímpeto, né? Aquele nervosismo inicial. Eu digo, senhor se arrepende de alguma coisa? Aí depois dessa pergunta é como se... Eu já vi muitos homens chorando depois disso. Eu tô me arrependendo. Vamos começar de novo. Confesso que fui eu. Mas quero começar uma nova história com ela. Hoje mesmo eu tive um caso desse. Então assim, mexer com as emoções humanas, mexer com esse universo é complicado. É por isso que a gente tem que, antes de decidir, entender esse contexto. O contexto é variado demais. São muitas situações, envolve muitas pessoas. Não se engane, não é só o casal, não. É verdade. Né? E vítima de violência, e aí tem uma seara muito complicada que eu queria discutir com vocês, que é a história da violência sexual. Ah, nem me... A violência doméstica, ela importa, né, naquilo que a gente costuma dizer que é briga de marido e mulher, né, que a história não mete a colher, mas claro que mete, o Estado tá aqui pra isso, sim, mas vai além. Porque muitas vítimas de violência doméstica são de violência sexual. E aí é pai, padrasto, tio, avô, que comete algum tipo de violência sexual contra crianças. Eu falo de 4, 5 anos. Falo de bebês. Falo de adolescentes. Né, que é uma situação muito complicada, muito sensível. E uma notícia boa no meio disso, dessa notícia horrível, é que hoje, né, foi apresentada uma psicóloga para trabalhar com isso, que vai ficar somente nessa parte. Que eu queria há muito tempo que o projeto abraçasse isso também. Mas assim, como a gente não tem mão suficiente, a gente fica vendo a situação e não consegue abraçar tudo. Mas agora nós temos uma psicóloga que vai iniciar o tratamento de todas essas crianças. Vai acompanhar crianças e adolescentes. Porque isso, eu tô vendo a sua emoção e realmente é de emocionar.
Eu fiquei muito assim, eu fiz uma audiência que me marcou demais. Eu tenho uma filha, 11 anos, na época ela tinha 8. E veio uma criancinha pra mim, na cara dela. E ela sentou num depoimento especial e falou detalhes da violência. Mas é algo tão maluco que isso vai dilacerando você. Né? Porque você é um ser humano, você não é uma máquina. É E verdade. aí eu ouvi aquilo, e fiquei, meu Deus. Até onde vai o ser humano? É Né? verdade. Eu tá, assim, dá a notícia, eu faço a escuta especializada do município, aqui. Onde está sendo implantada essa lei no município, a Ângela também faz Faz parte parte da da comissão. A gente faz parte do comitê da escuta especializada, né? Então, a gente está vendo o empenho do município, dos profissionais, justamente para não estar revitimizando essas vítimas, às vezes nem precisar ir para o depoimento, né? Que exige a escuta e o para ser o depoimento. mais rápido Para possível. ser o pra não- mais rápido. Então, lá no CAPS, infelizmente, a maioria dos pacientes da gente, quando a gente vai a fundo, eles são Amiga, vítimas tá de geral, tá violência. Sim, geral. são vítimas de violência. O- Então, assim, a gente diariamente lidar todo dia. Eu, principalmente, Escola. já virei referência. Todo mundo, meu celular, como faz parte da escuta, as escolas. Nas escolas também, né? A gente sabe que, infelizmente, no ambiente familiar, mas na escola acontece. Também. E a gente está junto com o doutor Dimitri. Ele também falou que está com a equipe lá. Né, eles fazem até o depoimento lá também. Sim. A gente está tentando fazer esse trabalho juntos. E é isso, a gente precisa se unir para poder cuidar dessas crianças e adolescentes do nosso município, virar referência, como a gente está falando em Paisulá, mas também em relação a essas vítimas, porque a Magda está emocionada. Gente, escutar uma criança relatar, porque eu escuto e faço o relatório. Não é fácil. Dilacera mesmo. De é lá algo certo. Então, e muito- você não pode, a gente é ser humano Sim. e a gente tem filho, a gente tem que Sim. separar. E tem um protocolo a seguir, né? Eu É, vou, o inclusive, proto- confidenciar aqui uma quebra de protocolo, não por minha parte, porque eu Aham. gosto muito de protocolos e costumo cumpri-los. Mas eu fiquei. E foi recente, acho que foi já esse ano, fui fazer um depoimento especial. E é claro que o depoimento especial não é feito por mim, né? É feito por um assistente social, um psicólogo, que vai para uma sala do lado, faz o depoimento, a gente fica noutra sala, né, através de uma câmera ouvindo e tal. Isso. Mas muitas vezes as crianças querem conhecer. E era uma menina, 6 anos, e ela queria me conhecer Queria muito. conhecer. Mas tem um protocolo, né? Porque assim, a gente não Uhum. pode tocar, porque ela já foi vítima de algum tipo de Isso, toque, a gente tem isso. todo um protocolo. Mas ela veio com uma alegria e me abraçou. Como quem entrega assim o destino da vida dela. Assim, olha, você que vai. Esse homem é que vai decidir como é que fica da minha vida daqui pra frente. Então, lá no fórum já tem o depoimento especial, doutor? Já tem, já tem. tem Aí a Na nós sala, delegacia tudo. também tem. É, No porque tem a fórum. escuta especializada e É, o e o depoimento depoimento, especial. são São dois, diferenciados. são diferentes. Não, a escuta a gente está fazendo no Ministério Público, Sim, mas sim. o doutor Dimitri está com a equipe lá. No dia até dessa última reunião que o senhor não pôde ir, Sim. ele falou que está com a equipe na delegacia para, se precisar, o depoimento. Que a gente Isso. faz. É porque assim, a gente faz tudo para não haver a necessidade. Só se Exato. realmente. É porque o depoimento especial, qual é a diferença? gerar Né? A escuta provas, né? especializada, Uhum. exato. A escuta especializada, ela não é na presença do juiz, não é na presença do Ministério Público, é uma escuta com um profissional, assistente social, psicólogo, que é uma importante prova, né, que vai ser anexada ao processo, mas que muitas vezes tem que ser repetido no judiciário. Isso gera né, uma revitimização, né, gera a criança contar de novo aquilo que por si só Que já dói, né? já É. dói e não vai deixar de doer, infelizmente, mas a gente pode minimizar esses danos, né, tentar Isso. diminuir. Mas o fato é que a ideia é que a gente faça logo o depoimento especial. Então, que utilize os profissionais e já seja na presença do juiz e do Ministério Público, de modo que aquele depoimento seja único. Isso, para ser mais O rápido. super-homem, ele tem como é que se diz? A sensibilidade dele com a kriptonita, A né? fragilidade dele. É, a E fragilidade, E lembrando que a gente está capacitando E o meu a é esse rede tema. municipal, a gente está começando com a educação, justamente porque existe a revelação espontânea. Sim. Né? E os profissionais não sabem como Como lidar. Como Os lidar, professores, os né? professores. Geralmente é Eles ficam professor, assustados, geralmente né? é. ficam assustados, familiar. eles Ou têm então, se medo. percebe alguma coisa, já encaminhar para escuta Então, especializada. assim, aí o município a gente está fazendo essa capacitação, né? Para se tiver Ótimo. então a gente já está fazendo esse trabalho, já vem um ano que a gente vem. Só lhe cortando. Hoje, por exemplo, eu estava com um processo de crime sexual que veio de uma enfermeira. Que a Olha enfermeira aí. foi atender uma criança e viu que a criança estava estranha.
Que ela tá Pois é, psicologicamente isso. abalada. Aí começou a conversar e viu que realmente poderia ter alguma É um coisa por trás. tema. Eu passei muitos anos da minha vida quando o Conselho da Criança e do Adolescente foi Sim. fundado, criado dentro de Maracanã, eu estava lá dentro. Então, assim, foram muitas histórias, né, vividas aqui dentro de Maracanã, até que uma hora eu disse, não, minha saúde mental não aguenta mais, Tem que né? se cuidar, É, né? sim, Pra cuidar do outro. se proteger, né? É Exatamente. complicado. E é um tema que é incrível como acontece a cada segundo, né? E as pessoas não acreditam, porque ninguém nunca acredita que acontece com você dentro da sua casa. Magda, para você ter uma ideia, dos 22 presos que temos hoje lá no juizado, 13 são de violência sexual. Pois é. Contra E criança a e minha adolescentes. criptonita que me derruba é esse tema. Porque eu vi muita coisa. Eu tô há 27 anos morando numa comunidade que ainda é muito vulnerável, né? Muito vulnerável. E dentro do Jardim Bandeirantes, eu posso dizer que eu sou referência. Eu sou referência. Quando eu digo que eu tive muita sorte, porque a mulher, quando vai lá para casa, os cabas não têm coragem de chegar, não. Vixe, tá lá na Magda tem um juiz certo, ela bota nós para correr na pedra. Ela chama logo, E aí, chama logo o juiz. mas é um tema que eu não consegui até hoje, com tanto estudo, eu não consigo, assim, dizer, vixe, a Mas Mulher é Maravilha chocante. tá aqui, É chocante. É chocante, é ser humano. Tem... É um absurdo, A não dá gente para precisa entender. ter um olhar sabe? mais Mesmo a especial gente, para essas mesmo a vítimas gente também. estudando bem pouquinho, um pouco da psicologia humana, é incrível Olha, como e não você precisa ser consegue. mulher para entender isso, né? Pois Uma vez é. eu fui questionado por que eu, como homem, né, juiz, estaria à frente do juizado da mulher, se eu conseguiria compreender os sentimentos, o sofrimento da mulher. E eu respondi tranquilamente, eu disse, olha, todos nós viemos de uma mulher. Pois é. Todos nós viemos de uma mulher. Todos nós. E, para além de eu ser magistrado, sou filho da dona Simone, sou esposo da Gisele, sou pai da Carolina, sou irmão da Adriana. Sou odiada de Então mulheres. eu sei até onde as coisas vão. Eu Doutor, eu tenho não sei plena como é que eu- consciência Gente, disso. Eu não sei verdade. como é que eu nunca levei um tabefe no meio da rua, porque eu sou atrevida, sabe? Eu Ixi. sou. E lembrando, eu sei que você é atrevida. E lembrando assim, questão Eu de vou vítima pra que a gente está cima. falando, lembrando também que existe os meninos, né? Que às vezes a gente fala violência doméstica, vai muito em questão da mulher. Mas a gente tem violência várias contra crianças, meninos e meninas. várias meninas. A gente estava até vendo com o doutor Dimito para a delegacia da mulher ser referência, independente de ser menina, né? Teve uma decisão recente agora, porque tinha uma questão de competência em relação a isso, né? Uhum. Que o juizado da mulher seria para proteger as mulheres e meninas, né? A criação original é essa. No entanto, como não há uma vara especializada para proteger meninos, porque nós temos a vara da infância e juventude, que aqui é o doutor Fernando Vicente, meu colega que coordena, mas é para punir adolescentes. É o outro lado da moeda. Outro lado. E não Ah, temos o lado de defender, de ter como vítima meninos. Então teve uma decisão recente do STJ que falava sobre isso. Olha, onde não tiver uma vara especializada, que é o caso de Maracanaú, e nem tem muitos casos para ter, graças a Deus. Mas o fato é que a vara de violência doméstica, e a minha vai abranger, então, meninos e meninas. Ai, que Vítimas de perfeito. violência sexual. Então, Olha, vão todos para mim. Duas horas, tanto a vara como na delegacia vai ficar como referência. Calma. A delegacia Mas a também. delegacia já também, já Não, recebe pois também. ela estava né? falando que recebe, assim, não pode fazer o inquérito, mas pelo menos vai ter a porta de entrada para exatamente, poder, né, exatamente, conseguir, porque a exatamente. gente sabe que tem muitos meninos, Tem. a gente já tem demais. E eu já fiz a alguns gente tá depoimentos especiais também de meninos, né? A gente tem vários, Tem. né? Semana passada eu fui fazer um trabalho numa escola ali e foi muito dinâmico e muito bom também. E devido muito tempo, eu passei muito tempo dentro do Conselho da Criança com pessoas que me ensinaram muito também, aprendi bastante. E após a atividade que eu fiz nessa escola, veio uma aluna até a mim
E a gente consegue identificar. A gente parece, às vezes, mãe de Ná, né? Ai, gente, parece que a gente tem um imã. Aí Lá a no pessoa caso, que que estava do abusa é meu a gente e lado, outras pessoas, a gente tem um imã a mesmo. pessoa que estava do meu lado me perguntou, Marta, eu digo, mulher, não sei se baixou um santo aqui agora, mas vamos avaliar que essa jovem, ela é abusada de alguma forma, sabe? Porque assim, não sei se é porque eu sou curiosa demais, que mulher, eu não nasci com olho grande à toa, doutor. Eu nasci porque mulher curiosa, sabe? Mas E a gente parece que sente o cheiro, a pessoa tenta de todas as formas dizer, não, a minha família, e a gente consegue ver. É uma coisa empatia, assim, gente. A gente tem empatia, a gente tem aquela carisma, que as vítimas confiam em. Não é todo mundo que elas vão confiar. realmente. E eu né? A fugi de todos os conselhos porque aquilo estava mexendo muito comigo, sabe? Mas passei muitos anos no Conselho da Criança e do Adolescente e curiosa, já nasceu. Eu nasci com olho grande, não foi à toa, não foi só para ver, não, só foi para enxergar, não. Mas eu precisava me afastar porque estava mexendo psicologicamente E comigo. sabe uma coisa importante que eu colhi da sua fala? É a questão de informar, né? Eu acho que a gente tem a obrigação, a gente que estuda mais e lê um pouco mais, de espalhar a informação. Então, um dos outros projetos para 2023 é isso. É criar uma forma de falar a linguagem das pessoas, porque a gente sabe que a linguagem jurídica é muito técnica e que afasta muitas pessoas pela linguagem, mas criar uma linguagem comum e, desde o primeiro momento, falar com a vítima abertamente. Olha, senhora, a lei funciona assim, claro que uma linguagem que ela consiga, né, captar, compreender. A lei funciona assim, seus direitos são esses. E mais do que informar, que aí eu falo a informação de qualidade, que nós vamos chegar nisso, vocês podem me cobrar. É entregar prazo, sabe? Sabe quando você liga para aqueles teleatendimentos, né, aqueles telemarketing, e aí tem assim, você é o 13º da fila e o tempo de previsão médio para ser atendido é de 30 minutos. Aí você acha ruim, né? Porque ninguém gosta de ficar esperando. Mas ao mesmo tempo você coloca ali no vivo, vai fazer outra coisa da sua vida, até chegar ao seu momento. Você tá numa fila. Isso dá um conforto. O que não pode é o que acontece hoje. A vítima vai na delegacia, tem um atendimento, atendimento humanizado, implantado lá e tal, mas ela fica sem saber. E aí? Certo? Qual é o próximo passo? Assim, quando é que eu vou ser chamado para uma audiência? Doutor, quando é que termina meu processo? Verdade. Quando é que é a primeira audiência? Essa decisão aqui é definitiva? Ele vai ficar preso até quando? E se ele, quando ele for solto, eu vou ser avisada? E começa a história do botão do pânico. Então, dá uma informação de qualidade. Mas mais do que isso, é dizer assim, olha, seu processo... E aí eu falo como gestor desse projeto pro Ceará todo. Seu projeto caiu na primeira vara de Barbalha. E, geralmente, casos de violência doméstica lá são julgados por 9 meses. A gente já tem como fazer isso. A inteligência artificial já calcula. Já vê o número de processos. Nem caso de lesão corporal, caiu na vara tal, caiu na vara de Maracanãú. Julgamento em 4 meses. Pronto. Até para que a vítima, se passar dos 4 meses e não for julgado, ela tem onde reclamar. Ela vai na corregedoria, ela vai no Forte Sopá. Sério que era 4 meses, não passou os 4 meses, o que está acontecendo? E assim, doutor, esse tipo de informação é fundamental. É verdade, doutor, não sabe o quanto, digo, a gente que tá na ponta luta para essa vítima chegar até lá. O quanto ela vai, não, volta, e o quanto ela se entregou naquela denúncia que ela fez. E o pior é que as pessoas, a comunidade que não tem tanta informação jurídica, elas são tantas histórias de fracasso porque a própria vítima não continuou. Isso. Né? Mas ela não continuou porque ela não teve informação. E não teve informação. Isso, não teve informação. Então, assim, eu tenho 27 anos de uma comunidade que hoje eu posso dizer que é um mar de rosa, que é o Jardim Bandeirantes. Mas, doutor, eu nunca imaginei que eu fosse ver tanta coisa quando eu cheguei lá 27 anos atrás. E
Eu vivi muita coisa ali, muita. Eu vi muita coisa ali. E a emoção é legítima, porque eu imagino. Hoje a Eu mulher tá imagino. emocionada. Oh, meu meu Deus. Deus. É isso. Mas Mas é isso, emociona é porque a mesmo. gente sabe. Gente, é muito. Mas a só gente se emociona sabe. quem sabe a dor do Gente, outro. é É isso que eu ia calçar dizer. o sapato do outro. É uma tarefa difícil. Só sabe que todo dia na sua porta, todo dia, como diz, não é de agora, é de vários anos que você escuta tantas histórias. Pois é. E cada um tem sua vida, né? E É. a gente cuida do outro. E é por isso que a gente não deve julgar as pessoas, né? Eu Isso. costumo dizer que eu julgo fatos. Julgo pessoas. E as pessoas são maiores que os fatos. Eu não posso nem julgar a vítima. Que a vítima, não, doutor. Eu disse, senhora, mas essa violência que a senhora está sofrendo agora, a senhora não já sofria antes? A senhora passou 8 anos e não procurou a delegacia? Pois é. Aí ela disse, não, doutor. E eu não vou julgar. Eu Eu vou não entender. sei. Eu vou entender. Pois é. Eu não Cada sei. um sabe o que Ah, acontece nesses 8 anos. é. É né? muito Eu não isso, sei é. como é que meu celular às vezes não explode, sabe? Com as histórias dos outros. Eu acredito. É, mas assim, é um tema que me deixa muito comovida, porque a gente conseguiu, eu digo eu e quem chegou perto de mim, acreditou e eu dei esse fortalecimento, né? Mas foram muitas histórias, e graças a Deus, para as vítimas, a maioria foram bem-sucedidas. O último da comunidade se deu mal ano passado, né? Mas é isso. Se o cara não muda, É verdade. a justiça da terra ou a justiça de Deus aparece, né? Mas para a vítima é muito difícil. É muito difícil ela aceitar a mulher que ama o homem. Ah, é o homem da minha vida. E aí depois ela descobre que o homem estava tirando era a vida que ela tem. Para mãe, Pra quem tá dentro sempre é mais pois difícil, é, né? mais difícil. Então, eu, dentro do Jardim Bandeirantes, eu vivi tudo que eu precisava viver. Se eu morresse hoje, eu dizia, eu tô completa. Eu sou uma ser humana completa. Porque meus filhos estão criados, né? As irmãs cuidam mulher, para de deles. falar- Eu vou morrer. Pare com isso. Quer dizer, Magda, Deus, ainda tem amiga. mas muita- escuta. Nós ainda temos muitos projetos para fazer, mulher. Não, Deixa essas tu acha que eu palavras. quero morrer? Eu quero sair sem Você morrer hoje, não. Tu Mas é É, doida? muitos projetos. Não, mas ó, só para eu finalizar o que eu Finaliza quero aí, dizer. O que é que eu quero dizer? 27 anos dentro de uma comunidade com muita vulnerabilidade social. Mas- Morro de orgulho de mim, doutor. Amém. Morro Só de pesquisar um orgulho negócio de aqui mim. porque é importante. Dentro da sua Pois fala. é. Por quê? Porque eu cresci como pessoa, eu cresci como profissional dentro de uma comunidade altamente vulnerável. Hoje eu sou a pessoa que eu sou, eu agradeço a toda a vulnerabilidade que eu vivi dentro daquela comunidade, a confiança que muita gente passou, né? De acreditar no meu trabalho, de acreditar na minha zoada, na minha fala. Isso é muito gratificante. No seu olhar, né? A sua forma de enxergar. Tudo é a forma de É. enxergar as coisas. Posso? Vai. Amiga, concluindo a sua fala, a gente pode construir a nossa história, qualquer um pode construir a sua história com conhecimento. E o tema aqui é muito polêmico, É. nosso horário tá extrapolando, tá certo? Vai acabar. Vamos para as considerações finais. Vamos deixar. Tem Né? mais algum E a gente projeto pode- pra Vai, dizer, doutor. doutor? Tem mais algum projeto? Finalizou aí? É porque ele tava, né, finalizando. Né, e a eu gente tava acabou finalizando de aqui no vir. celular, mas assim, esse tema todo me emociona bastante. E eu fiquei bem comovido. E eu sabia que essa era a hora de estar aqui no programa. Eu sabia que. Eu sei da importância do projeto que cada uma de vocês desenvolve. Eu sei o quanto vocês são mulheres importantes para Maracanaú. Que é preciso ser dito isso. Às vezes a gente, né, passa Obrigada. pelas coisas e não vê. Mas vocês modificam a vida de pessoas. Né? E é justamente sobre isso. É ver vendo de Otto Lara Rezende, que todo mundo conhece, né? Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Olha Olha, que ensinamento. Então, assim, a gente vai para os nossos trabalhos, né? Vai para as nossas associações, nós temos os nossos propósitos, mas de tanto ver, a gente acaba acostumando o olhar. E a gente não consegue, né? Fica uma coisa imune ao sofrimento Naturalizando, alheio. né? Naturaliza isso. Então, é tentar experimentar, ver realmente o sofrimento das pessoas. Não é difícil.
Porque há muito sofrimento, infelizmente, nesse mundo. Tem. Mas E se a gente conseguir olhar para isso de forma diferente, que essa é a principal característica do projeto, é mudar a visão. É entender que não é mais um processo. Entender que é o processo. Para Verdade. mim, é mais um. é. Para aquela pessoa, é o processo. É a vida dela. Então, eu não posso tratar como mais um. Não se Entende? engessar, né? Não se engessar. Pois é, E é isso que eu exatamente. passo para a equipe todos os dias. É que a gente tem a sensibilidade de ouvir. As pessoas só querem ser ouvidas. Uhum. Vocês querem que a pessoa sente do seu lado e conte. Pode contar. Conte. Tem que ter paciência para ouvir. Entender que aquela situação vai ter uma solução judicial. Deixar a pessoa confortável. Dizer, olha, senhora, não se preocupe. Esse problema já aconteceu com diversas mulheres e nós solucionamos. Nós não é estamos a aqui única, pra... que é muito bom. Olha, a coisa melhor, só para encerrar. A coisa melhor que a gente pode ter no mundo é alguém que você entregue um problema e a pessoa resolve para você. Seja solucionado. Olha, você tá com um problema, aquele negócio na sua cabeça. Meu Deus, tem um negócio para resolver. Você conta com uma pessoa, a pessoa... Tá resolvido. Tá resolvido. É bom Como de- diz, Entregue a na minha mão, pessoa tá pegou na minha mão, né? A pessoa Acabou. pegou na mão Na mão, e acabou. seguiu, né? Acabou. Muito bem. Então é isso que Verdade. o projeto tenta fazer. Ah, e é E eu muito fico lindo. muito feliz em ter participado desse programa, mas fico muito feliz em saber que Maracanã abraçou esse projeto. Abraçou e abraça cada vez mais. Com E certeza. a E virou sociedade tá referência, conosco. Que né? bom. Como diz, já virou referência, já vai expandir aí para outros estados, que isso é maravilhoso, Muito bom. né? O seu trabalho, e como disse, se não fosse, assim, podia vir, mas se não fosse você, você tinha que estar nesse lugar Eu para acredito fazer esse, muito eu nisso. acredito muito nisso, Também. né? Então, não foi por acaso, para mim nada é por acaso, a gente tem que estar no lugar que a gente está, então é um propósito, né, que a gente tem em cada trabalho que a gente faz, tanto na comunidade como não é porque a gente trabalha num órgão público que a gente não tem que fazer o melhor. Eu sempre digo isso que eu faço, né, em questão dos grupos com família. Não é porque a gente aqui é do município, a gente não vai fazer um trabalho com excelência. Não é porque você é do estado, você vai fazer de qualquer forma. Então, a gente tem que fazer como se fosse com o ente da gente, como se fosse... como a gente quisesse que alguém resolvesse nosso problema, como você mesmo Isso. falou. A gente vai dar os avisos final, para depois as considerações final, né? Oh, Já chegando ao acabou. fim. Eu já... Vamos falar agora, Magda, do nosso Miss Melhor Idade, né? Que é Ai, a nossa Miss. pois Então, Primeiro da Feira da Beleza, da segunda Feira da Beleza de Maracanaú, né? Que vai acontecer agora em julho. Nota aí, mano. isso. Em julho, idealizadora Elaine Lima, uma das mulheres fundadoras da Fundadora da AMEN AMEN. Maracanaú. Muito bem. Só tem mulher empoderada aqui nesta AMEN. E o ano passado nós tivemos o prazer de tê-lo como um dos palestrantes do primeiro Miss Maracanã Melhor Idade, em Eu parceria estava com lá. certeza, com a Uninasal. E a programação desse ano do segundo Miss Maracanã Melhor Idade vai ser na Feira da Beleza de Maracanaú, né? Que legal. Um Isso. projeto aí da Elaine Lima e tenho certeza que vai ser mais um sucesso. O ano passado aconteceu a primeira feira e o primeiro Miss. Esse ano a segunda-feira e o segundo Miss. E aí a gente conversou, eu disse, não, vamos levar o Miss para dentro da feira, né? E eu sei que as 10 candidatas do ano passado já não aguentam mais esperar. E outras querendo, né? E outras Participar. querendo entrar. Amanhã a gente vai estar com uma live no canal da AMEN, né? Abrindo as inscrições para o segundo Maravilha. Miss Maracanã Melhor Idade e dando todos os detalhes do processo para esse inscrição. desfile, né? Para as Maravilha. inscrições. E lembrando assim, que esse projeto muito lindo, assim, que a gente elevou a autoestima dessas mulheres, né? Demais. Como diz, ela realmente, elas vê esse momento, que achava que eu não posso mais fazer nada, e ela está desfilando, foi muito lindo, muito gratificante, elas estão eufóricas, e outras pessoas Demais. também, até as idosas do abrigo também, o Marcos já é lá, quando é que vai começar as inscrições, então é muito lindo esse trabalho, Não, e né? o bom é as mensagens, né? Já hoje eu recebi a mensagem de uma dessas senhoras, disse, mulher, depois que eu participei do desfile ano passado, eu tô no grupo, no coral do projeto não sei de onde. Resgata a autoestima, Resgata, né? Resgata, Muda a vida. exatamente, É um muda. simples gesto, né? Pra você ver Sempre como... gesto. Deixa eu só dar um aviso, interrompendo os Vai, avisos de doutor, vocês, mas por dá. favor, não podia deixar de aproveitar a audiência de vocês para
Pedir para seguirem o nosso projeto no Eu ia Instagram. já falar, vamos já falar. Arroba Sim, Projeto já. Paz no Lar, por favor. Isso, vamos lá. sim. E a gente vai deixar também Vai deixar na descrição. vai deixar na Ótimo, descrição para as maravilha, pessoas maravilha. seguirem. Pronto. Na AMEN também, né, que é muito importante, como diz, Sim. cada vez mais a gente publicar esse projeto para outras pessoas, Sim, né, para quem sim. conheça. E Maravilha. outra, a Então- gente também é parceira aí desse projeto Com Paz no Lar, né? certeza. Um projeto aí para estar unindo, para estar encaminhando as vítimas que a gente atende para receber Então, assim, apoio do que o Paz no Lar tem para oferecer e a gente também. Com Isso certeza. mesmo. Então, queria, né, novamente convidar para a Feira da Beleza e Moda de Maracanã, de 23 a 25 de julho. É no mesmo local de São João. Terminou o São João de Maracanã, é montada a estrutura da Feira da Beleza e Moda de Maracanã. Então, todos estão convidados. E também para brilhantar, né, ver a nossa As Miss, nossas Miss. Miss Vamos ver. Melhor O ano Idade. passado se inscreveram 10 senhoras. De 60 acima. A nossa mais velha tinha 82 anos, que era uma das senhoras do projeto do Casa Sábios. da Casa Sábios. Sábios. As Pérolas. Nós batizamos elas de Pérolas. Maravilha. Foram 10 mulheres. Então, esse ano a gente vai amanhã numa live no Amanhã. canal da AMEN, né? No Instagram Às da 20 AMEN, horas. às 20 horas. Laine Lima, Ângela Souza, E Magda Magda Lacerda Lacerda. vai estar tirando todas as dúvidas em relação a essa inscrição. Isso Pois é. mesmo. Maravilha, Então, vamos lá. ninguém Aí- pode perder, né? Vocês É. estão convidados. E a gente vai fazer ações também dentro da feira, que a gente já faz, né? Já Para as faz, mulheres doutor, a gente faz tanta vítimas, coisa. Eu acredito. A gente Vocês faz tanta coisa. são fortes. É, só que assim, a gente não tá muito, não gosta muito Meus de alunos se falam assim, apresentar, que hora mas que a gente você tá dorme? precisando, né? Tem que verdade. divulgar. É. Então, Sai assim, de um canto pro gente, outro. não esquece de seguir, né? @Paz no Lar. Não Projeto Paz no Lar. Projeto Paz no Lar. Então, a gente vai deixar na bio e também no Instagram da AMEN, né? Para vocês estarem conhecendo cada vez mais esse projeto. E o outro projeto também, que não dá pra gente falar que é muita coisa, né? O projeto nas escolas, que é muito importante, né? Que A é as gente informações, né, que ele e trouxe aí. e precisa estar realmente A nas gente pode escolas. fazer um segundo momento, Oh, doutor. meu Deus. Sabe É, aonde? não. No Instagram da AMEN também. Ah, sim. Olha lá. Ai, Aí a gente completa, porque essas mulheres falam demais. Mas é Por isso que a questão- fala é que- Mas é delas. uma fala necessária. Né? mas em questão da educação, que é muito importante a gente Sim, estar sim, falando, sim. né? E é lá onde os alunos falam para os pais, onde é propagado cada vez mais a questão desse assunto que a gente precisa falar todo Com dia. certeza. A gente precisa quebrar os tabus, que a gente fala de violência e as pessoas têm aquele medo. É. Ah, não posso falar. Não, a gente precisa quebrar esse Precisa tabu e a gente falar. falar. Precisa. Né? Ah, não vou falar na frente do meu pai, eles precisam. Eu também trabalho na educação, né? Uma escola e também a gente faz muito esse trabalho com os adolescentes, junto ao CAPS também faz palestra nas escolas municipais. E a gente precisa quebrar esse tabu para falar sobre. Porque a gente sabe que a maioria dessas crianças também, todo dia vê seu pai, como diz, todo dia vê sua mãe sofrendo violência doméstica. Isso. Né? E ficam Então, atingidas e ficam psicologicamente com isso, com certeza. Isso. É. Então a gente sabe que diariamente acontece isso, né? Ah, eu vejo meu pai apanhando, ou eu vejo minha mãe apanhando, eu vejo minha avó, eu vejo meu sobrinho. E aí vira o Então, ciclo da violência, né? Vamos então, lá, meninas. eu queria agora as acabou. considerações finais, né, do doutor César, falar. Eu só tenho que agradecer por esse encontro maravilhoso, né? Eu acho que a gente conseguiu discutir bem os temas, conseguir apresentar mais uma vez o projeto, dizer da minha ampla satisfação em estar aqui com vocês. Vocês são referências para o município, né? E o trabalho de vocês significa muito. A gente às vezes pensa, eu, por exemplo, eu vou até citar os números aqui do projeto para encerrar, mas são números importantíssimos. Temos Sim. mais de 2.700 visitas, né? Palestras, mais de 100 palestras no total. São números, mais de 2.000 máscaras entregues, mais de 900 cestas básicas. Olha aí. É algo, assim, é um número que para alguns pode parecer pequeno, mas para a gente, cada uma é importante. Cada cesta básica a gente consegue entregar, cada parceiro que fornece, que não esqueceram da gente nem na pandemia, nem durante os 2 anos de pandemia, o projeto continuou, graças às empresas parceiras, graças ao Marcos, que não desistiu, que era distribuindo máscara, que era distribuindo cesta básica. A gente
Cada uma mulher que teve o destino modificado pelo projeto, isso nos deixa numa alegria imensa. Bastava uma. Para garantir, bastava uma para que todo esse meu tempo extra, para que toda essa minha saída do fórum valesse a pena. Quanto mais com esses números aqui que a gente citou. A gente que vive o social, a gente sabe o quanto é difícil conquistar qualquer coisa. Conquistar um ser humano em 365 dias é sucesso. Conquistar um parceiro para dizer acolha essa família é sucesso. Não é fácil, só sabe quem está fazendo o que a gente faz. Então, isso aí, para mim, os números estão excelentes, porque a probabilidade é de crescer cada vez mais. Parabéns. mesmo. Obrigado mais uma Então, vez. parabéns, né? Continuamos aí com esse projeto lindo. E junto com a força aí da AME, né? Estamos parceiros, estamos à disposição de vocês, né? O que vocês precisarem. Então, eu queria agradecer a todos que nos assistiram. Então, até em breve, o próximo podcast e uma live, tá combinado aqui, viu? Vim pro projeto, já tô devendo uma live, olha aí. É pagando uma promessa e fazendo outra. Devendo outra. Mas porque, como disse, são muitos assuntos abordados, a gente falou um pouquinho, acabou entrando até em violência também. São muitos assuntos que a população precisa dessas informações, né? É muita coisa, gente. É porque como a gente lida todo dia, é por isso. Ângela Lima, suas considerações. Ângela Souza. Trocou só uma coisa Gente, eu quero agradecer aqui demais, parabenizar o Dr. César, toda a sua equipe. Outro dia eu encontrei uma Hilux linda, umas mulheres lindas dentro da Hilux. Eu vinha da escola, aí eu parei, não estava nem acreditando, só tinha mulher, parecia mais um desfile de beleza. E era a sua equipe, era a equipe. Mulheres fortes. Eu fiquei seguindo essa viatura até sumir. Porque achei a coisa mais linda do mundo. Aí, Então, cuidado, um tiro, viu, amiga? eu pedi um autógrafo de tão É um perigo. Não faça mais isso, não. Mas ela falou muito trabalho legal, das eu meninas, sei. que é trabalho muito das importante, mulheres. né? Eu acho que só tinha um homem Não, dentro deixa da eu me viatura, explicar, até a amiga, mas, motorista era ó, mulher. porque tem a PFEM, né? Tem o pessoal da Guarda Municipal, nos ajuda. Muito Mas legal. faça mais isso, não Eu persiga achei a coisa mais, eu a fiquei polícia, não, viu? paralisada. Eu falei, as mulheres estão empoderadas mesmo, viu? É isso aí, nós vamos mudar essa cultura machista, coronelista, e a gente vai mudar tudo isso, se Deus quiser. No mais, agradecer, foi muito bom estar aqui esse momento, vamos ter outros momentos, vamos fortalecer a rede, seja empresa privada, pública, OSC, enfim, o importante, gente, é que a gente possa ter esse olhar humanizado. A sociedade está doente, toda, nós estamos passando por um processo aí de adoecimento mental, e enquanto a gente não ter esse olhar humanizado, essa simplicidade, nós não vamos conseguir reverter esse quadro. E eu só tenho a parabenizar toda a equipe do Dr. César e o Dr. César. E estamos aqui, contem com a gente sempre. Pronto. Um abraço a todos. E Obrigado. quero agradecer também a presença, faz tempo já que a gente tenta esse momento, Sim. né? Uma correria muito grande, uma pessoa muito ocupada, cuidando da segurança das mulheres do município de Maracanaú. E agradecer a equipe, né, do Projeto Paz no Lar, que tem aqui uma equipe também. Marcos, Marcos, né? Beijo pro que é Marcos. a referência. Marcos. E Coronel Demetrios, que é a segurança hoje aqui do Demetrios, local. é Coronel grande, Demetrios. dá até segurança Olha aí. aqui, gente. Depois a E gente vai postar tá uma tão- foto. Patrulha viu, Maria pra da você? Penha, né? Que está sendo Patrulha inaugurado. Maria da pelos- Penha. Então, são E várias vamos lá. políticas. Pois é. E é um prazer estar apresentando aqui no podcast A Fala é Delas, que não é só delas, é deles também, né? E só riqueza. Muito obrigada, agradecer. Dr. César Morel Muito feliz. e a sua equipe por poderem estar aqui nesse momento. Pois pronto, estamos finalizando, né? Né? Que Deus abençoe a todo mundo. Amém. E não esquece, né, de o arroba Projeto Paz no Lar. E amo Maracanaú. Então, obrigado e fique com Deus. Até a próxima. E A a fala é delas!